Olá, você que está nos acompanhando, está chegando agora para o Papo Livre, obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu sou Jair Italiani, o nosso programa entra no ar aqui pela TV Indaiá, canal 26, o HF em Indaiatuba, ou também pela Rede Mundial de Computadores, o www.tvindaiá.com.br. Nosso programa de hoje, o Papo Super Livre, é com Max Franco, ele que é professor de Storytelling. Você sabe o que é Storytelling? Então você vai saber agora. Max, obrigado pela participação. Inclusive o Max tem um livro, né, sobre isso que a gente vai falar também sobre ele agora no programa. Obrigado pela participação e Eu que agradeço, Jair. Falar para o nosso pessoal de casa aí o que é exatamente o Storytelling. Bom, na verdade é um nome moderno para uma coisa extremamente antiga, Jair. Eu acho que desde o momento em que o ser humano foi capaz de articular a palavra, que é uma coisa muito bacana a gente imaginar que o que nós fazemos é articular sopro, articular vento. E nós fomos capazes de transformar vento em algo com significado. Certamente não foi do dia para a noite. É muito interessante você imaginar que alguém disse mesa e outra pessoa acreditou mesa. E assim nós temos um vernáculo de centenas de milhares de palavras em cada língua e todas têm atribuições. São signos que têm atribuições e as pessoas entendem. E o que é interessante imaginar é que nós chegamos a um nível de sofisticação com a palavra que a gente consegue até transformar o vento em uma coisa grafada, que é através do símbolo ou através de uma palavra. A palavra é um vento grafado, é algo que chega até a ser poético. E também um nível de sofisticação que nós conseguimos transferir emoções para outras pessoas. Conseguimos engajar as pessoas em projetos nossos, conseguimos convencê-las, conseguimos emocioná-las através da história. A história é extremamente antiga e extremamente moderna. Ela fez sucesso há 100 mil anos, fará sucesso daqui a 100 mil anos, faz sucesso no Brasil, faz sucesso na África. A história é bem contada. Sim. E, na verdade, o storytelling nada mais é do que contar histórias. Eu até, numa conversa que eu tive com o Max, eu disse para ele, é uma coisa que eu tenho essa percepção que um dos maiores fenômenos do marketing no mundo é o cristianismo. Sim. E Cristo foi o maior contador de histórias, até para que pudesse chegar ao entendimento daquelas pessoas mais simples, ele usava de parábolas, que nada mais é do que o storytelling aplicado. Sem dúvida. Os grandes oradores, eles foram grandes contadores de história, porque é um recurso muito poderoso para você engajar a atenção das pessoas. Eu não sei se é só comigo, mas se alguém chegar para mim e disser, Max, eu tenho uma história para lhe contar, eu vou ficar angustiado até o momento que ela contar a história. E se ela começar a contar a história e não terminar, eu vou ficar com mais angústia ainda. Então, o ato de contar histórias e contar bem histórias faz com que as pessoas prestem atenção. E existe uma outra coisa. A história nunca é pura e simples. Sempre existe uma moral, sempre existe uma outra mensagem, uma mensagem subliminar que você passa na sua história. Todos os contos de fada, todos têm um fundo moral. Sim. E não é só a história da Chapeuzinho Vermelho, chegar na casa da vovó. A questão foi que ela desobedeceu a mãe, ela foi por um caminho que ela não devia, ela desobedeceu os pais porque ela falou com estranhos, inclusive falou muito com estranhos. Inclusive, o meu argumento é que a vítima é o lobo. Depois de tudo que a Chapeuzinho fez, ele só seguiu a natureza dele de ser lobo. A grande malvada da história é a Chapeuzinho Vermelho. Boa essa. Não tinha pensado por esse lado, mas não é deixa de ter verdade. razão. Mas é verdade. E Jesus foi um grande contador de histórias, Sócrates foi um grande contador de histórias, Martin Luther King, Gandhi, todos esses grandes líderes, eles contavam muito bem histórias. Você imaginar que Hitler, você pode discutir Hitler em todas as questões, mas ele era um excelente orador. Ele fazia com que as pessoas se emocionassem, chorassem, com uma proposta bizarra. Uma proposta absurda, ele conseguiu convencer milhões de pessoas que um absurdo era verdade, pela sua capacidade de oralidade e, logicamente, também por uma máquina de poder que era extremamente forte. Não, o storytelling, ele tanto é para o bem como é para o mal, né? Nós temos aí alguns exemplos caseiros, domésticos, como o Molusco aí, por exemplo, o ex-presidente Lula, é o maior contador de história. É um excelente contador de histórias. Né? E é um cara que nunca sabe de nada. Você imagina um homem
com o poder que ele teve, chegar ao cúmulo do cinismo de saber que ele não sabia o que estava acontecendo do lado dele. Quer dizer, ou ele é muito idiota, ou nós somos muito idiota, né? Mas uma coisa é certa, ele sabe contar a história como poucos. E ele é o próprio storytelling. É. Porque, eu quero dizer, o storytelling, um dos grandes, no caso do fundamento, um dos grandes caras que fundamentaram o storytelling foi um cidadão chamado Joseph Campbell. O Campbell, ele foi um mitólogo, um estudioso, um antropólogo que estudava mitos, e o que foi que ele descobriu? Foi que todas as grandes histórias têm uma estrutura semelhante, são elementos de uma história. E uma das coisas que faz que a história seja interessante é a gente ter um protagonista, um herói qualquer, que geralmente não quer entrar na jornada. Você vai ver, a maioria dos políticos, maioria não, quase todos, você pergunta para ele, você vai ser candidato? Não, eu não quero. Mas estou à disposição do partido. Estou à disposição do país, se for necessário. Ele não quer. Isso é storytelling puro. Depois ele vai passar por sérias dificuldades, ele vai ser perseguido, ele vai descer a mansão dos mortos, ele vai sofrer toda a penúria possível. Por quê? Pelo ideal que ele tem, pela causa que ele tem. Então, depois todo esse sofrimento, naturalmente ele deve ressurgir, ele deve ressuscitar. Como diz a religião, como pregam as religiões, que são storytellings também. E aí, o próprio Lula, né, no caso... Ele é o personagem, do storytelling dele. Ele só teve um defeito. Ele não morreu em 2010. É verdade. Você falou isso para mim outro dia e eu pensei muito sobre isso e você tem toda a razão. O Lula teria entrado para a história como o maior político desse país se ele não tivesse... Um excelente estadista. Se tivesse morrido em 2001 ou 2002, não sei. Se ele tivesse morrido... no fim do segundo pleito dele, lógico que se fala de um bocado de coisa que aconteceu nesse período anterior. Sim, mas não havia nenhuma explosão de nada, não existia nenhum escândalo. Se ele morre ali, aquele câncer e tal, ele morre, existiriam igrejas lulianas no país, do mesmo jeito que existem igrejas maradonianas na Argentina. Né? Porque o fechamento era perfeito. Inclusive o legado que ele deixava de não sei quantas milhões de pessoas. Se pode discutir tudo do Lula, mas a verdade é que parte do seu governo conseguiu tirar milhões de pessoas da miséria. Da miséria, exatamente. Então era o herói perfeito, era o estadista perfeito. Eu digo sempre que o Luiz Inácio matou o Lula. Porque se o Luiz Inácio, se o Lula tivesse morrido, o Luiz Inácio tivesse morrido naquela época, o personagem Lula teria entrado nos livros de história como um grande estadista. Assim como o Getúlio Vargas. Sim, como o Getúlio Vargas. Que fez premeditadamente o suicídio, de forma muito premeditada, e entrou para a história como um grande estadista. E era um sujeito absurdamente ditatorial. Sim, era um ditador. Era um ditador. Sim, mandava matar, mandava torturar. Sem medo de ser feliz. Sim. Mas ninguém lembra disso. Porque essa é a questão do Luiz Inácio e do Lula. Isso, e do estadista. Você não vai ver nenhum deles que era sem defeito. Kennedy era sem defeito? Não. Tem uma série de defeitos no Kennedy, mas até a condição da morte do Kennedy transforma em herói. O Martin Luther King tinha diversos defeitos também. O Gandhi era racista. Era engraçado, tem uma série de coisas no Gandhi que eram extremamente questionáveis. Madre Teresa era uma déspota. Era, perfeitamente. Uma déspota, ela batia nas crianças, nas pessoas, né? Ela era Vou parar no déspota. Mas o que é interessante é isso. O personagem, o protagonista, ele é maior do que o ser, que a pessoa. E nós precisamos desses heróis. Porque esses heróis eles vão nos servir como faróis, como elementos que nos inspiram. A história, o herói, esse personagem, seja fictício, seja real, ele é importante para a sociedade, porque ele é uma âncora moral. Olha, vou dar 2 exemplos aqui que me veio à mente agora. Por exemplo, o Ayrton Senna. Perfeito. Excelente piloto, teve N situações. Se ele tivesse sobrevivido a tudo que aconteceu, parará, ele ia entrar para o Hall da Fama como um grande piloto, um cara que marcou o seu tempo. Mas ele morreu nesse processo.
Então ele entrou meio que por um viés de herói nacional. Porque Sim, ele é herói nacional. herói nacional. Ou a comoção, aquela coisa toda. Emerson Fittipaldi foi tão desbravador quanto ele, foi tão épico quanto ele no seu tempo, assim como o Nelson Piquet teve o tempo dele. Piquet também. Né? Então aí são pessoas comuns. Mas porque o elemento trágico, do mesmo jeito que na Grécia antiga, o elemento trágico, ele heroiciza uma pessoa. Transforma em herói. A tragédia nos comove. Sim. Então, o Senna, ainda apelamos hoje à figura do Senna, ela o tempo inteiro está sendo veiculada e sendo utilizada, até porque nós precisamos no país hoje de referências, nós não temos. Um dia desse, na nossa conversa, eu lhe perguntei, quem são as referências de 2016, da contemporaneidade no país? Quem são as pessoas que a gente olha e diz assim, nesse eu acredito? Não tem. Não tem. Não existe. No campo da cultura, a gente vai ter que procurar. No campo da política, ninguém. Não tem. No campo do esporte, nós temos elementos de pessoas com sucesso, mas não obrigatoriamente com referências morais. Não. Então, assim, nós estamos... É uma deficiência muito grande. E eu vejo a questão do storytelling, da história, né? Do como ela é conduzida. Eu até li seu livro, devorei ele num dia. É muito interessante aquela história de que o herói, ele tem a jornada do herói, né? Sim, perfeito. Que é isso que você começou a falar, ele passa por um crivo e depois ele tem o apogeu, a ressurreição e tudo mais. E mesmo assim, quando você cria uma história, você... é bem aquilo de qualquer filme que você vai assistir, quando você acha que ufa, deu tudo certo, acontece alguma coisa que não deu tudo certo para que ele tenha, aí sim, o apogeu no final do filme. Então, o clímax da história. Então, nada é feito, na verdade, inclusive nas novelas que as pessoas assistem aí, nada é feito sem um grande planejamento para que haja uma história moral por trás disso, né? Nem o Big Brother, que é um lixo, na minha opinião, é feito sem um storytelling por trás para tentar envolver as pessoas, cada um contando a sua história. Nós somos todos contadores de história. Se você for imaginar, o Machado de Assis, ele escrevia um livro, passavam meses para que o livro dele pudesse ser lido. Hoje, esse programa que eu estou participando com muito prazer, dentro de pouco tempo eu vou postar a foto na minha timeline, né? É uma história, e eu vou contar a minha história para as pessoas. Nós deixamos de ser meramente consumidores de história para ser contadores. Para ser contadores de história. O celular, o aplicativo, o computador nos transforma em Jorge Lucas. Nos transforma em pessoas que são capazes de contar histórias. Muitas vezes fictícias. Porque raramente você vai postar uma derrota, ou uma foto feia, ou um momento vexatório. Você vai, geralmente, contar só o ponto do clímax, da ressurreição, da parte boa. Essa é a grande crítica que eu faço à rede social. Você não conta a jornada. Você conta só o desfecho. Então, aí, todo mundo é o herói ressuscitado. Todo mundo acha que aquilo ali é o que está valendo e boa. Então, se eu comprar a pessoa pelo storytelling que ela está contando dela mesma, você tem tudo para criar uma decepção. Porque as pessoas não são aquilo. Aquilo ali é o herói que eu criei de mim mesmo. Eu usei um sujeito, uma matéria-prima qualquer, e eu a maquiei. É o meu personagem. É o meu personagem. Agora, o seu personagem é também você. Também não é uma coisa descolada de você. Não, mas não é só aquilo. Nós somos muito mais complexos. Nós temos muitos tons de cinza. Tem um amigo meu que diz o seguinte, se quer saber se a pessoa é ética ou não, você pergunta para ela, isso que você está fazendo agora, você contaria para sua mãe, para o seu filho? Não, então pense 2 vezes antes de fazer. E algumas vezes a gente faz algumas coisas. Não conta. Você não contaria para sua mãe, com certeza. Para ninguém, para ninguém. Vai com você para o túmulo. Gente, estou conversando aqui com o Max Franco, professor de storytelling, contador de histórias. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu estou de volta e continuo batendo esse papo gostoso com ele, não saia daí.
volta com o nosso Papo Livre. O papo é com o Max Franco, storytelling, contador de histórias. Nós estamos falando sobre a história de cada um, a história como ela é contada. O Max, inclusive, tem um livro chamado Storytelling e suas aplicações no mundo dos negócios. E nós vamos falar sobre isso. O Max, como é que é isso? Como é que é o storytelling sendo aplicado no mundo dos negócios? Bom, Jair, o storytelling, na verdade, ele é o nosso dia. Nosso dia, a gente perpassa por histórias o tempo inteiro. Você vai assistir a televisão, por exemplo, e vai ter um jogador de futebol vendendo shampoo anti-caspa. É um cara, é um herói, um mito atual, que você já segue a história dele e ele tem, por isso, mais autoridade para vender o shampoo anti-caspa. Produto. A igreja, ou as igrejas, ou qualquer religião, elas também contam histórias e nessas histórias as pessoas também fazem vendas. Sim. Não obrigatoriamente eu estou falando do dízimo, mas se eu estou aplicando o meu tempo naquela igreja, alguém me vendeu uma proposta e eu comprei também, porque eu estou dando uma coisa muito preciosa. Estou dando meu tempo. Então, a política utiliza o tempo todo o storytelling, o mercado utiliza o tempo todo o storytelling. As propagandas, um bocado, contam historinhas para ter um fundo moral, só que esse fundo moral é a venda do shampoo. Um gerente de uma empresa que queira motivar os seus colaboradores pode e deve utilizar histórias. Eu sempre digo, quando você faz uma reunião para tratar de gráficos ou de metas, você definiu um momento terrível para a sua equipe. Porque eu não sei você, mas eu não tenho nenhuma excitação quando eu vejo um gráfico. E quando eu vejo uma meta, menos ainda. Eu tenho sérios problemas com isso. Eu particularmente tenho. E eu tenho a impressão que essas pessoas não são tão diferentes de mim. Elas vão para essa reunião e vão dizer assim, que saco... Boring. Tem a desgraçada daquela reunião. Putz, hoje de novo. Isso. E se for para tratar de um manual de condutas, aí é praticamente uma tortura. Você está falando aí, eu estou rindo porque eu me lembrei de umas reuniões que eu participava na empresa que eu trabalhava aqui. E eu me lembro que um dia eu estava sentado, toda semana tinha aquela maldita reunião e toda semana era mais do mesmo, né? Não ia, né? Até porque os processos são lentos e tudo mais. E o diretor estava sentado na minha frente assim, e eu comecei a bocejar. Ele pegou um pedaço. Para de bocejar, pô, acorda aí! Eu falei, eu tô acordado, é que a reunião tá chata. É porque, desculpe, a sua reunião é chata. Isso é verdade. Nós somos todos seres humanos. Não somos tão diferentes assim. Nós temos alguns detalhes diferentes, mas nós temos até muita coisa semelhante. E se o gerente, se o líder da equipe conseguir transformar tudo aquilo que ele quer passar, que ele quer informar numa história, ele vai conseguir, primeiro, a atenção do grupo. Perfeita, uma atenção praticamente total, e depois a mensagem que ele quer passar vai chegar mais fácil. É a tal das parábolas de Jesus. Exatamente. Vai chegar mais fácil. Porque a pessoa seguiu a história e a mensagem saiu. Todo mundo vai entender a moral da história depois. E depois as pessoas vão lembrar da moral pela história. A verdade é que a moral, ela saiu muito mais através de histórias contadas e recontadas em dezenas de milhares de anos, em dezenas de milhares de lugares, do que em leis. Nós seguimos muito mais essas histórias, a cultura é muito mais formada através de histórias do que ditames sociais. Essa é a questão. Então, eu dentro da empresa, eu posso trabalhar histórias para criar uma cultura da empresa. Se você imaginar, por exemplo, Samuel Klein das Casas Bahia. Sim. O cara que vende geladeira na Casas Bahia, ele sabe a história do seu fundador, que o cara passou em campo de concentração, que a família morreu, que ele foi mascate, vendeu de porta em porta e transformou o seu negócio numa coisa imensa. Isso faz com que o seu colaborador venda melhor geladeira? O que você acha, Jair? Com certeza. Você se inspira numa figura como o dono da empresa, que é uma figura inspiradora. É diferente daquele patrão autoritário que fala quem pode manda, quem tem juízo obedece. Com um manual de condutas frio. É. Isso não vai inspirar ninguém. A questão é essa. Nós devemos ser capazes de inspirar as pessoas. Um líder é aquele que inspira e não aquele que dita. Quem dita é um ditador. Quem inspira é um líder. Os grandes líderes mundiais, os grandes líderes de empresas são pessoas inspiradoras. Vamos pensar
eu como consumidor da TAM, eu tenho toda a razão hoje de chegar e dizer, vocês não são mais como eram. Claro. O grande inspirador era o comandante Rolim, que eu particularmente achava o máximo, ele na porta, lá em Congonhas, na porta do avião, receber toda... E ele não precisava fazer isso. Não precisava. Ou ele mesmo entregar o bombom, ou estender o tapete vermelho. Isso é uma filosofia de uma empresa que inspira os seus colaboradores. E às vezes por falta daquele líder, ou porque ninguém seguiu o legado do líder, perde-se. E ao perder, você fica mais do mesmo, cai na vala comum. Ontem eu assisti um filme sobre o Steve Jobs e uma pessoa que se astuta ao extremo, ele trouxe um CEO da Pepsi para tocar a empresa, porque o negócio dele era as ideias, não era gerenciar a parte administrativa. E esse cara mandou ele embora. Foi. Esse cara mandou ele embora. Porque ele estava delirando delirando não, ele tinha uma visão de negócio que não era do CEO. Do CEO era grana. Só que o cara estava vendo no médio e curto prazo, não no longo prazo. E no fim da história é o seguinte, ele voltou, foi reconduzido à empresa, porque a empresa sem ele não era a mesma, justamente por quê? Por causa do legado da liderança. Como não é mais hoje. Como não é mais hoje. E aí aquela história, sobrevive a quanto? A empresa chegou a 90 dias de quebrar, quando ele voltou. E ele voltou, inclusive, com o aporte do desafeto dele, que era o Bill Gates. Então, veja como é que o mundo vai virando e como o protagonista da história vai desenhando. E uma coisa que eu não sabia, que quando ele criou aquela Next, na verdade, ele criou uma caixa sem conteúdo, porque o que ele queria fazer na Apple, que a Apple não estava fazendo, era vender computadores para instituições de ensino, para ajudar a educação. E a Apple não queria ver dessa forma, então o que ele fez? Ele saiu e criou a Next. A Next nada mais era do que uma caixa, o cubo perfeito que ele dizia, né? Mas não tinha software, não tinha programa. Tinha ideias. Ele tinha a ideia, mas tinha programa, mas ele não tinha. O que aconteceu? A Apple processou ele e foi atrás dele. Nisso, ela abriu exatamente a necessidade de que ela tinha. E foi aonde daí ele desenvolveu o software, os programas que eram necessários para atender aquela demanda da Apple e voltou para a Apple. Ou seja, ele viu muito mais além do que todo aquele bando que estava ali e demitiu ele. E eu falei, nossa, olha que coisa interessante, como é que o cara conseguiu enxergar longe isso? Então a Next, na verdade, foi nada mais, nada menos do que a grande vingança para ele voltar para a Apple 12 anos depois. Quer dizer, um cara que tinha uma visão de longuíssimo prazo, ele não era um cara imediatista. Ele é a jornada do herói perfeita. Também. Mesmo apesar de todos os defeitos do Steve Toda Jobs. canalice, porque se você vê que a persona, ele era um canalha. Ele era uma pessoa bastante questionável. Mas uma das coisas, inclusive, que eu falo no meu livro, quem é o protagonista? Como é que eu defino, como é que eu descubro qual é o protagonista de um livro? Não é só porque fala-se demais dele no livro, não. O protagonista é aquele que quer demais alguma coisa. É aquele que deseja muito uma coisa. Ele deseja salvar a mocinha, ele deseja escapar do dragão, ele deseja terminar a viagem, ele deseja curar-se de uma doença, ele deseja o crescimento da empresa. Quem é o protagonista? É um cara que quer demais. Ele tem uma visão. E ele segue a sua visão e ele é extremamente convicto, ferrenho. Quanto mais, entendam bem a minha colocação, mas quanto mais fanático no sentido de querer muito uma coisa, mais você descobre quem é um herói. Ele pode, no início até da jornada, ele se questionar, ele duvidar, mas depois não. Depois, quando ele entra mesmo. Uma outra coisa que você comentou comigo também é a questão do herói na questão da educação, da storytelling da educação. Eu vejo professores que são realmente grandes professores, grandes inspiradores, e aquela história, tem aula que você vai e fala, ai meu Deus, essa professora de novo, não, tudo menos isso. E você vai porque você tem que ter 75% de presença, você tem que aprender e você não sai de lá. Se você não estudar muito, você não consegue ir bem. Mas tem professor que você chega na sala de aula, você não precisa estudar. Você consegue entender, ele consegue transformar aquela coisa chata, maçante, num momento... algo inspirador, algo legal. Num momento gostoso. Eu tinha um professor na faculdade que ele dava aula CD de sexta-feira à noite.
Era aquela aula que começava às 8h30 e terminava às 10h30 da noite, na sexta noite, que você prefere a morte, ou melhor, um botequim. Prefere. Né? Então, a morte lenta e gradual no copo de cerveja. Exatamente. E ele disse no primeiro dia de aula, eu vou dar presença para todos até o fim do semestre. Então, o que nós imaginávamos? Ele disse, coitado, vão ter 5 alunos em sala de aula. Não havia lugar para sentar, Jair, na sala dele. Não havia lugar para sentar. Porque mesmo sendo professor de uma universidade pública, ele era espetacular. Então, existe um elemento que você viu no meu livro, que em todas as histórias existem a figura do mentor. Sim. É a diferença do mestre para o mero professor. Todo herói precisou de alguém para orientá-lo. Se você imaginar, por exemplo, Harry Potter teve o professor Dumbledore. Se você... Caverna do Dragão tem o mestre dos magos. Você vai ver... Nárnia tem um leão, que é o Aslan. Jesus tinha Deus que falava. Maomé tinha Deus que falava. Nós temos, todo mundo, uma pessoa que vai orientá-lo. Porque você, naturalmente, o herói ele não conhece o caminho. Quem é o preceptor? Quem é a palavra duque, de educação, vem de conduzir. Quem é o professor? É aquele que guia, é aquele que conduz, é aquele que pega pela mão e diz, vamos por aqui. Então, é interessante, você vai ver, por exemplo, o último filme do Sylvester Stallone, que ele faz de novo o papel do Rock. Ele teve, no início da carreira, um mentor. Sim. E agora ele volta sendo um mentor. Então, todo Pro bom filho herói... do Apolo. Exatamente. Todo bom herói, ele no futuro, caso ele sobreviva... Espero que isso não aconteça com o Lula. Caso ele sobreviva, ele vai ser mentor de alguém. Então, esse é um legado cultural da humanidade. Um cachorro que nasce, ele não aprende nada com outro cachorro. Ele nasce cachorro. O homem não nasce homem. O homem se faz homem. E ele vai se fazer a partir dos mentores que vão orientá-lo. Às vezes mal, às vezes bem. Lamentavelmente, como tudo na vida, vem para o bem e vem para o mal. Bom, Max, e você está desenvolvendo também esse trabalho em empresas, justamente para levar essa cultura do storytelling para dentro das corporações. Perfeitamente. Empresas, escolas, o que a gente tem feito muito... o executivo, ele às vezes, ele quer parecer que não é humano, né? Super-herói. Ele é o super-herói, ele não tem, assim, essas emoções humanas, ele é um cara de decisões. Isso é um perfil equivocado. Na verdade, nós todos somos seres humanos, nós gostamos de coisas bem parecidas, e todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos amar, todos nós queremos fazer felizes as pessoas que a gente ama, todos nós queremos encontrar sucesso, a maioria das pessoas não querem encontrar esse sucesso passando por cima ou machucando alguém, eu acredito nisso já aí ainda, que as pessoas têm noções éticas, mesmo que às vezes não sejam, mas a empresa ela é feita por seres humanos, e é muito mais fácil que eu consiga conclamar, levar, conduzir esses seres humanos a uma determinada cultura, a uma prática qualquer, através do exercício da história, do que através de manuais de conduta ou através de gráficos ou metas. Perfeito. Max, nosso tempo lamentavelmente acabou. Eu quero agradecer sua participação e convidá-lo para voltar aqui em outras vezes. Para contar mais histórias. Para contar mais histórias. Né? Você me fez lembrar, inclusive, do filme Narradores de Javé. Você já viu esse filme? Não vi, mas esse filme? Diz. A história é a seguinte, Javé é uma cidade que vai ser inundada por uma grande hidrelétrica. E as pessoas não querem deixar o local porque tem as suas histórias ali. E aí alguém lembra e fala assim, não, e se nós fizermos contarmos a história da cidade de Javé, talvez a empresa mude de ideia e não destrua a nossa cidade. Aí eles foram ver, não tinha nada da cidade escrito. Aí eles pegaram uma pessoa que sabia ler, porque é no sertão nordestino, ele pegou uma pessoa, alguém que sabia ler e escrever, e foram de casa em casa ouvir as histórias de cada um, e cada um foi contando como é que foi para lá, como é que foi a vida lá, a vida do pai, da mãe, do filho, do tal, e foi crescendo, as brigas, as intrigas, as políticas, tudo foi crescendo num grande livro que foi feito através da história oral e transformado aí sim num livro. Não adiantou nada, Javé já era. Mas a história conta esse momento da cidade que precisou recorrer aos contadores de história, à população que sabia da história porque alguém já havia contado, para registrar naquele instante, e daí sim passou a ter um registro formal
da história da cidade. Deixou um legado. Deixou um legado. É muito legal assista esse filme que você vai gostar, é muito interessante. Uma boa dica. Certo, você de casa, obrigado pelo carinho da audiência também. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus, muita paz. Tchau, tchau.